Olá pessoas, bem-vindos ao Carvinas. Assim, né? Quem é vivo uma hora aparece, na verdade. Estou sumida, passei uma semana sem dar notícias, na verdade mais de uma semana, né? Quase uma semana. Há 2 semanas, basicamente, né? Sem dar notícias. Por quê? Porque assim, precisei tirar um tempo pra mim, porque algumas coisas mudaram no meu trabalho, tá certo? Porque, caso você não saiba, caso você esteja chegando aqui para quedas, eu tenho esse canal como um hobby e não como profissão. Eu literalmente não ganho nada com esse canal, nunca consegui monetizar ele, tá certo? Tô aqui só jogando minhas coisas na internet por puro prazer, tá certo? Por quê? Porque eu tenho uns hobbies estranhos, né? E pra me sustentar eu tenho um trabalho normal, né? De 9 às 6, pá. Só que as coisas começaram a ficar meio apertadas no trabalho, algumas coisas mudaram, mais trabalho cai no meu prato e tal. Agora eu não tô mais em modelo híbrido de verdade, porque eu só tenho um dia que eu posso trabalhar de casa na semana. Todos os outros dias eu tenho que estar no escritório gastando minha quase inexistente bateria social. Então deu um momento que eu não tava conseguindo fazer nada, basicamente. Mal tava conseguindo render no trabalho. Chegava em casa, não tinha disposição pra fazer nada, zero força de vontade de ficar na frente da câmera, então por isso eu sumi por um tempo pra, assim, quase forçado pelo marido, pra falar a verdade, pra poder me dar um tempo, me reestruturar, repensar o canal, como é que eu vou manter isso com a minha nova rotina, pá. Então, cá estamos nós aqui. Sim, estou devendo a lista de livros para ler na sexta-feira 13 que eu prometi, estou. Mas para compensar, eu vou fazer algumas listas de livros para ler no Halloween, então espero que compense para vocês, né? Porque já não faz mais sentido botar um vídeo sobre sexta-feira 13 quando já passou. Mas então, depois dessa lenga-lenga toda, vamos ao vídeo de hoje. E qual é o vídeo de hoje? Que você já sabe porque você clicou nesse vídeo, porque você viu o título dele, né? E o vídeo de hoje é uma resenha da antologia de contos de lobisomem A Lua é Sempre a Mesma, tá certo? Publicada pela agência Mag. E que conta com 8 contos. 8, né? Deixa eu... Minha filhinha tá aqui. Licença. 8 contos de 8 autores nacionais diferentes, tá certo? A gente tem gente do sul, do sudeste, do meio oeste, todo canto do Brasil, botando o seu tempero ali no mito do licantropo, tá? Então, no livro nós temos os contos Cada Cachorro que Lamba, da Fernanda Castro, que é o primeiro livro, que é o primeiro conto. Esperança é seu nome do meio, da Liz Vilas Boas. Todo Astro tem sua lua, da Marina Mello. Se eu sou um cão, tem cuidado com esses dentes, da Ana Martino. Departamento de Burocracia e Licantropia, da Melissa de Sá. E o que você vai fazer, da R.J. Rosas. O sétimo conto, que é o Garras Presas e Outras Formas de Encontrar Prazer, da Maria Ana Martins. E o oitavo e último conto é O Baía dos Lagos, do Ariel Aires, certo? Então são esses outros contos. Cada um tem uma pegada diferente, alguns se passam no Brasil, alguns se passam em lugares ambíguos que você fica se perguntando se é Brasil, se não é. Outros se passam em lugares futuristas, tal, cada um tem o seu tempero diferente, né? E é uma antologia bem legal. Foi uma proposta que eu gostei muito, porque eu não lembro de ter visto nenhuma antologia nacional que fosse assim, só contos de lobisomens. Normalmente são sempre contos de bruxas, de vampiros, ou até inspirados em lendas nacionais também, que não me entendo errado, eu adoro. Quando eu tenho releituras de lendas nacionais, eu gosto muito disso. Mas lobisomens são uma raça de seres fantásticos, seres sobrenaturais, que assim meio que são escanteados normalmente. E apesar de ser a menina dos vampiros, vide minha pequena coleção aqui de coisas de vampiro, eu também gosto muito dos lobinhos, tá certo? Então, fiquei muito afim de ler esse livro quando ele lançou. Não peguei pra ler assim que saiu, porque pra conseguir ler alguma coisa depende muito do meu humor, do meu estado de espírito, tá? Então ele acabou esperando os meses pra ser pego. Mas finalmente li ele no mês passado e vou contar um pouco mais pra vocês o que é que eu achei desse livro. Primeiro que esse livro só tá disponível em edição digital. Até onde eu sei, ele foi publicado só exclusivamente no Kindle Brasil, tá? Eu não sei se ele tá disponível também no Kobo, mas eu acredito que já só no Kindle. Mas eu vou confirmar, se tiver no Kobo, eu deixo o link aqui embaixo, tá? Pra compra dele no Kobo. Vou deixar o link também pra compra dele na Amazon. Porque a Mag é uma agência pequena, tal. Realmente eles não tinham a verba pra fazer esse lançamento físico. O que é uma pena, porque é um livro que eu adoraria ter físico, tá certo? Mas assim, começo de tudo, esse não é um livro para todas as idades, tá certo? É um livro para adultos.
Temos alguns contos com conteúdo maduro e pesado, tá? Inclusive o sétimo e o oitavo conto são os mais pesados, na minha opinião, dessa lista. Inclusive eu gostaria que tivesse tido um pequeno aviso do gatilho antes do sétimo conto, porque ele fala de alguns temas mais pesados, envolvendo abuso e tal, e eu não tava esperando esses temas no meu livro, que até então tinha sido assim, mais de boinhas os contos, tá certo? Mas vamos lá. Todos os contos dele, obviamente, são bons. A agência Mag não ia fazer uma curadoria de contos ruins, né? A gente já sabe disso. Mas claro que eu tenho os meus favoritos. Tipo, o conto de Fernanda, Cada Cachorro que Lamba, por exemplo, é um dos que eu mais gostei, porque ele é uma reimaginação da revolta da vacina, de 1904, tá certo? Só que no lugar de ser uma revolta, porque a população pobre está sendo obrigada a tomar uma vacina anti-varíola, é uma revolta porque a população de lobisomens da cidade está sendo obrigada a tomar uma vacina antirrábica, já que é a doença que maior atinge os lobisomens e tal. E a prefeitura está tentando erradicar essa doença e tal. Só que o prefeito não é muito pró-lobisomem, então todas as atitudes dele estão sendo meio assim, né, senhor? Então acaba gerando um conflito muito grande entre a população normal da cidade e a população lobisomem. E no meio de tudo a gente ainda tem um pequeno romance acontecendo de fundo e tal. Eu gostei muito desse conto, inclusive eu adorei que Fernanda revisitasse ele e transformasse ele no livro, porque assim, pra mim, ele é meio que um encontro entre Mariposa Vermelha e Fantasma de Cora, que são obras anteriores dela, porque tem alguns elementos que daria muito pra puxar pra o público de Mariposa e elementos que daria pra puxar pro público de Fantasma de Cora, assim, de um jeito belíssimo. Então, Fernandinha, tá aí a dica, tá certo? Eu adoraria ver um livro de lobisomem escrito pela senhora, tá? Fica a dica. Depois dele, o meu outro conto favorito, que eu super acredito que daria pra virar um livro incrível, é O Departamento de Burocracia e Licantropia, da Melissa de Sá, tá certo? Que esse livro se passa em Belo Horizonte, a gente tá numa repartição pública no qual só trabalham lobisomens, porque existe um governo bruxo dessa realidade paralela, que é quem domina todas as criaturas sobrenaturais, e eles têm regras muito rígidas para com os lobisomens. Então todo lobisomem é obrigado a trabalhar para o governo, ou nessa repartição, ou em alguns outros pontos do governo, mas sempre sob o controle do governo. Tipo, os lobisomens não têm liberdade de ter o próprio emprego, ter a própria carreira, não. Eles estão presos, trabalhando 7 dias por semana para o governo. Se não fosse o fato que eles recebem salário, era trabalhar na escravidão, certo? E aí, até aí, tudo bem, aspas, né? Só que entra uma nova lobisomem, uma recém-transformada, entra pra essa repartição e meio que as coisas começam a desenrolar a partir daí. E assim, pra mim, é um conto com muito pano pra manga. Eu adorei os personagens, eu adoraria ver mais desse universo. Então, se Dona Melissa de Sá também quiser explorar mais esse universo, transformar ele no livro, já tem a primeira leitora aqui, tá certo? Disponível. Essa era lançando, eu comprando. Só vou dizer isso. E esses foram meus 2 contos favoritos, mas não quer dizer que os outros não sejam contos bons, de jeito maneira, como eu disse. Todos os contos são legais, mas esses, assim, pra mim, são os contos assim, que mais ficaram remoendo na minha cabeça depois de eu ler o livro. Mas a coisa que eu gostei demais desse livro foi ver como cada autor trouxe, assim, sua visão pro mito lobisomem, trouxe sua imaginação do universo. Em alguns desses universos, a gente tem lobisomens que fazem parte da sociedade, são integrados na sociedade. A gente tem até um dos contos, que é o terceiro conto, que é Todo Astro Tem Sua Lua, da Marina Mello, no qual nós temos uma banda de lobisomens que só se apresentam quando estão transformados em noites de lua cheia, tá certo? E esse conto, assim, me teve uma pitadinha, um cheirinho de Vampiro Lestat nesse ponto da banda de lobisomens, tá? Que, assim, eu gostei muito porque, né, fãzaça de Anne Rice tá aqui. Então, é legal ver explorar esse mundo. Então, a gente tem lobisomens que vivem escondidos da sociedade, a gente tem lobisomens e vampiros que se odeiam e vivem em guerra, como no conto da Mariana Martins, que é o Garras Presas e Outras Formas de Encontrar Prazer, que inclusive se passa no meu Recife, tá certo? Então teve um gostinho especial, ela falando da finada Livraria Cultura. Oh meu Deus, oh meu Deus. Na verdade eu não lembro se ela botou Cultura ou Jaqueira. Eu acho que foi Cultura que ela botou, mas as duas
era no mesmo espaço, então... Mas sim, todos os contos são bem legais, tem visões diferentes. Eu acho que o que menos tem cara de Brasil, de todos eles, é o... Se Sou um Cão, Tem Cuidado com Esses Dentes da Ana Martino, porque ele originalmente foi escrito em inglês e publicado em inglês, e ele foi traduzido para essa antologia, tá certo? Então ele é o que tem menos, assim, um temperinho de Brasil, eu diria. Todos os outros têm muitas coisas identificáveis de Brasil. A gente tem outro conto que é O Que Você Vai Fazer, da R.J. Rosas, que se passa em Salvador, no meio do carnaval, seguindo o trio de Ivete Sangalo, diga-se de passagem. Então são assim, são coisas muito brasileiras, misturadas com lobisomens, eu adorei ver isso. Inclusive fica a dica aí pra Editora Mag, se quiser fazer um segundo livro, uma continuação dessa antologia aí, seguindo vampiros ou bruxas, ou Saci Pererê, ou a Cuca, a Moça Sem Cabeça, eu acho que é uma ideia assim que vale a pena investir, porque são contos muito legais e é muito legal ver a diversidade que esses autores trouxeram para o mito do licantropo, tá certo? Eu gostei bastante. Inclusive quero ler mais coisas desses autores, porque dessa lista aqui eu só tinha lido coisa de Dona Fernanda, que assim, tudo que Fernanda publica eu leio, né, porque amiga, gente, é pra essas coisas, mas eu também adoro todos os livros dela, então... Já tinha lido um conto da Marina Martins também, e eu acho que... talvez eu já tenha lido algo da Ana Martino, não lembro. E eu estou lendo um outro conto da Liz Vilas Boas, estava lendo ao mesmo tempo, que é um conto dela sobre sereias. Então foi legal descobrir outros autores, descobrir outras escritas aí que eu não conhecia, e vou procurar mais coisas desses autores pra ler, porque eu curti muitas coisas, muitos elementos que eles trouxeram. Mesmo nos contos que eu não gostei tanto, tem alguns elementos deles que me interessaram, que me fizeram assim ficar curiosa pra conhecer mais o trabalho desses autores, tá certo? Então assim, se você quer ler mais livros nacionais, se você quer conhecer mais autores nacionais, eu acho que essa antologia é um ótimo pé de entrada, porque você vai poder degustar várias escritas diferentes num único livro, tá certo? E o preço dele na Amazon também é bem amigo. Eu vou deixar o preço aqui em algum lugar da tela pra vocês. Tá certo? Então fica aí a dica também. E vamos ler mais autores nacionais, tá certo? Inclusive, preparando conteúdo especial de livros nacionais para o Halloween. Vocês fiquem ligados que tá vindo aí. E não vou desaparecer de novo, porque esses conteúdos já estão assim com o roteiro quase terminado. Vou gravar provavelmente esse final de semana já pra deixar tudo pré-encaminhado pro Halloween, pra não ter mais estresse na minha vida. Mas é isso, se tiver algum livro nacional ou estrangeiro que vocês queiram minha opinião sobre, queiram que eu leia ou acham que eu vou gostar de ler, me avisa aqui nos comentários, tá certo? Também me conta se você já leu A Lua é Sempre a Mesma, essa coletânea incrível de contos de lobisomens. E me conta qual é o seu conto favorito dessa coletânea aqui embaixo também, tá certo? Vamos trocar figurinhas sobre esses contos. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e tal, pra ver eu bestando durante o dia a dia por lá. Mas é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo falando mais sobre livros, tá certo? Tchau!